mulheres ungidas, mulheres que são flechas fortes. Amém? São flechas fortes. A palavra vai dizer amém. Glória a Deus, Beth. Deus abençoe. Gente, quantas palavras essa mulher me manda no particular. Ela e outras mulheres me dizendo tantas coisas. Deus está contigo, liberando palavras proféticas a respeito desse projeto. E eu glorifico a Deus, porque quando a gente vê elas falando, a gente observa que sai como se Deus estivesse falando, o próprio Deus estivesse falando através delas. E eu creio em nome de Jesus. Eu agradeço a vida de cada uma de vocês. Quero passar oportunidade para ela. Fique à vontade, viu? Em nome de Jesus. Deixa eu clarear aqui, porque eu acho que eu estou escura. Tá bom. Ai, a paz do Senhor a todas. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a você, Paula, pelo o desempenho que você teve de estar reunindo essas mulheres abençoadas aí para estar falando da parte do Senhor. Isso me deixa muito feliz e creio que Deus também está muito feliz com o propósito que você colocou no coração. Eu vim trazer uma palavra de Deus para a nossa reflexão. A palavra vai se encontrar no livro de Zacarias. Aleluia, Jesus. Profeta Zacarias. Deixa eu pegar essa daqui. É o capítulo 7. Seja bem-vindo, cada um de vocês. Capítulo 7, o verso de número 10. Vai estar escrito assim: e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal a cada um contra o seu irmão no seu coração. O Senhor, Ele falou comigo da seguinte forma, que Ele tem um cuidado específico com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros. Se você pegar a Bíblia e você ver desde o início de Gênesis até o livro de Apocalipse, o Senhor sempre pede para que nós tenhamos o cuidado com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. E aí eu meditando na palavra, eu falei, Senhor, quem seria o órfão? Quem seria essa viúva nos dias de hoje? Porque nós sabemos que nós temos auxílio do governo. Eu falei, meu Deus, como que nós poderíamos estar trazendo isso para o dia de hoje? E o Senhor me falou no coração, o órfão é aquele que ele não tem a paternidade de Deus. A viúva é aquela que não se sente mais casada com o Senhor Jesus. E o estrangeiro é aquele que frequenta a igreja, mas ele não permanece. Então, o Senhor, ele clamou dentro do meu coração e falou, cuide dessas pessoas. Então, a palavra que eu tenho hoje é o cuidado, o chamado ao cuidado ao próximo. É fácil nós entendermos que Deus está na nossa vida, mas aquela pessoa que não tem o conhecimento, ou que tinha e perdeu, ou que tinha aquele amor e ela hoje já não tem mais esse amor queimando em seu coração, ela tem muita dificuldade. E nós que estamos firmes, nós temos por obrigação de cuidar dessas pessoas. Então, a meditação que eu fiz vai também encontrar no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, e o verso de número 20... não é 20. 18, que vai dizer assim, ele faz justiça aos órfãos, às viúvas, e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Então, o Senhor, ele tem cuidado dessas pessoas. E nós, como servos de Deus, nós devemos cuidar. O Senhor Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele deixou bem claro que nós, quando fazemos qualquer tipo de ajuda, nós estamos ajudando a ele. Porque ele falou, quando vocês ajudarem qualquer um desses meus pequeninos, vocês estão ajudando a mim. Então, o chamado do cuidado com o próximo, de se preocupar, de nós termos em mente que os mais necessitados, eles às vezes eles estão dentro da igreja, e de nós termos um olhar que vê o próximo com amor, como Jesus olhava, porque Jesus ele tinha a preocupação de entrar dentro da vida das pessoas para ajudá-las. Então nós temos esse chamado, temos o chamado de pregar, sim, mas todas as vezes que o Senhor pregava, ele também alimentava.
Nós temos o chamado de levar a palavra para todos? Sim, temos, mas nós temos a necessidade de cuidar da alma, do espírito daquela pessoa. Então, que nós venhamos nessa comunhão de entender que o chamado que nós temos na nossa vida é muito mais do que somente estar em cima de um púlpito, somente estar falando para outras pessoas que também estão na fé. O nosso chamado é para cuidar do outro ser humano, cuidar do teu irmão, cuidar do teu próximo. O próximo é quem está próximo. O próximo, o Senhor Jesus, ele não especificou quem era. Ele só falou que era o teu próximo. E o teu próximo, ele se enquadra a todos. E eu queria frisar nessa parte do estrangeiro. O estrangeiro, na visão do povo de Israel, o estrangeiro era aquele que passava pela terra. Ele não ficava, ele só passava pela terra de Israel. E hoje eu acho que a igreja, quando eu falo, as nossas 4 paredes, ela tem muito dos estrangeiros que passam dentro da igreja. Eles não permanecem, eles só dão uma visitada e passam. Então, assim, o Senhor, ele deixou bem claro que nós temos que ter cuidado com esses, porque se você cativar o estrangeiro, ele acaba adotando e ele acaba sendo nosso povo também. Ele nos adota, ele vem para dentro da nossa comunidade. Então, que nós tenhamos essa visão de estarmos nesse mesmo propósito, porque o Senhor Jesus, ele tinha esse olhar. Ele quando ele veio, ele falou, eu vim para o meu povo, mas em Zacarias, nesse mesmo livro que a gente leu, há uma promessa, que ele falou, Jerusalém será cheia de todos os povos, e os muros de Jerusalém é a própria glória do Senhor. Então eu acho que nós estamos vivendo nesse tempo, porque a glória do Senhor, ela se faz presente em todos os lugares, e a glória de Deus, ela está sobre todos os povos. Hoje os povos não é apenas Jerusalém, a cidade santa permanece, mas nós somos o povo dele. Então que nós venhamos ter esse olhar de cuidar dos outros, de levantar o teu próximo, de ajudar, e de ajudar o necessitado com ajudas físicas muitas vezes, porque quando a gente não ajuda com a comida, a palavra pouco importa, meus irmãos, porque o que adianta? A pessoa veio com a necessidade de, às vezes, uma roupa. É ótimo ela ouvir que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, mas se você não dá um agasalho para ela, ela vai voltar para casa dela com frio. Se você não dá um alimento para ela, ela vai voltar para casa dela com fome. Se você não der uma palavra de incentivo, uma solução para o problema, se você apenas não escutar o que ela está te falando, ela vai voltar com a mesma situação para dentro de casa, às vezes sem solução. Então é ótimo, é maravilhoso a gente falar que Jesus prega, que Jesus salva, pregar em cima do púlpito, é maravilhoso, mas a gente tem que ter esse olhar para dentro do ser humano, o olho no olho, porque se Deus ele cuida desde Gênesis, que a gente leu um versículo em Gênesis 10, do 12 ao 22, eram regras específicas que foram dadas para o povo de Israel, que era para o cuidado com o próximo, eram regras, eram leis que Moisés colocou ali para que o povo tivesse o cuidado, obrigado. E aí o Senhor Jesus vem e ele nos fala, não é por obrigação, é por amor. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. E aí agora eu volto para nós. Nós temos que nos amar. Amém. Nós temos que saber que nós somos amados do Pai. E do mesmo modo, esse amor que penetra dentro da nossa alma, ele tem que ser evidente dentro de nós para que a gente possa fazer com que os outros também sejam amados de Deus. A gente tem uma grande responsabilidade de representar Jesus aqui nessa terra. Então, assim, a nossa morada, nossa estadia não é aqui. Mas o nosso Jesus, ele está dentro de nós. E nós temos que fazer o quê? Com que transpareça para o próximo. Transpareça esse Jesus que nós pregamos. Esse amor que nós pregamos. E a gente tem que pregar. Eu lembro que... Ai, desculpa, Paula, é até que horas? Porque eu falo demais e me perco. Até 6h35. 6h35, tá bom. E quando eu vejo esse cuidado que nós devemos ter, eu lembro que quando o Senhor Jesus veio, pregou, e ele foi assunto aos céus e ficou a igreja. O início da igreja primitiva. Os cristãos, eles eram reconhecidos pelo esse amor.
por amor ao próximo. Eles eram vistos, toda vez quando os povos pagãos faziam algo mal, por exemplo, vou dar um exemplo, que eles pegavam as crianças muitas vezes e eles jogavam as crianças dentro do esgoto, porque eles não queriam a criança. Então a mãe, ela tinha o filho e ela não queria, ela simplesmente jogava no esgoto, como se fosse um cachorro. E o que os cristãos faziam? Os cristãos pegavam aquela criança que estava jogada dentro do esgoto e eles criavam, eles adotavam aquela criança. Então, toda vez quando alguém via uma criança sendo retirada de dentro do esgoto, ele olhava e falava, esse é um cristão. Então, o cristão, ele era reconhecido pelo amor ao próximo. O amor, então, no caso, ao órfão, à viúva. Quem são as viúvas dos nossos dias? As viúvas, nós sabemos hoje que elas têm um benefício do governo, mas existem muitas viúvas, meus irmãos. Existem viúvas na alma. Existem aquelas que elas já não sentem mais o amor por Jesus. Então, nós temos que estar de olho nisso também. Temos que estar de olho se essas pessoas, às vezes, é uma mãe solteira. Ela não é viúva, mas ela não tem um pai para o filho dela. Então, às vezes, agora, nesse momento do Natal, que está todo mundo se preocupando consigo mesmo, que tal a gente também se preocupar com aquela mãe solteira que às vezes tem um filho, está desempregado, muitas pessoas perderam o emprego. Então, a gente tem que ver que a ceia do Natal pode ser diferente, você pode ajudar o outro. Então, assim, é nesse sentido que eu acredito que o amor ao próximo vai clamar dentro do nosso coração e fazer parte do cristianismo com muito, mas com muito amor mesmo. O amor que Jesus nos deu, porque ele deixou, ele abdicou toda a glória que ele tinha para que ele viesse salvar eu e você, que não éramos de nenhuma forma merecedores, mas ele nos amou de tal maneira que ele veio. O pai deixou o filho vir e o filho veio, se doou. Então, é exatamente, o amor é a prática. A obra não vai te salvar, mas a obra vai evidenciar, vai ser uma evidência que você foi salvo. A obra de Deus nada mais do que isso. Porque se você foi salvo, você tem amor pelo próximo. Então, eu tenho essa palavra para deixar para vocês, para que nós venhamos refletir sobre isso, se nós realmente estamos fazendo jus ao amor que o Senhor Jesus nos deixou. As ovelhas perdidas, exatamente. Ezequiel 35 vai falar que a gente não deve se preocupar somente com as ovelhas e na sua lã. Quer dizer, não é tudo que ela tem para te dar, mas é aquilo que você pode fazer por ela. Aleluia. A ovelha não é somente você se preocupar com o que ela vai te dar. Muitas vezes a gente está só atrás daquilo que a pessoa pode nos dar. Às vezes tem um irmãozinho lá sentado no banco que ela não pode te dar nada. Ela não tem nada. E você tem. Você tem uma palavra, você tem, às vezes, um sapato que está a mais que você não quer. E se você vê, chega ali perto daquela irmãzinha, faz uma amizade. Às vezes ela não precisa de mais nada, ela precisa ser amiga de alguém. Então, assim, chega perto, conversa com ela. Eu tenho esse olhar, eu falo que eu não deixo ninguém quieto na minha igreja. Ninguém quieto, ninguém sai sem falar comigo. Eu fico na porta e ninguém sai sem falar comigo. Eu mexo com todo mundo, porque realmente eu acho que o amor de Jesus, ele tem que estar assim, pertinho. Jesus era de contato, meus irmãos. Jesus era de estar ali no meio da multidão. Jesus, ele estava sempre... Ele era uma pessoa que as pessoas queriam estar perto dele. Por quê? Porque ele era agradável. Então, assim, não entre dentro da sua igreja com a cara fechada e saia com o bode pior amarrado. Entre dentro da sua igreja feliz e seja feliz para outra pessoa. Por quê? Porque se você não fizer isso, você não está transparecendo o verdadeiro amor de Jesus. Você está sendo egoísta, você está pensando só em você. Você senta no banco da igreja, recebe uma palavra, você dá 2 glória a Deus para dizer que você foi edificado dentro da igreja e sai sem falar com uma pessoa. Às vezes a pessoa não precisa de nada, ela precisa do quê? De uma palavra amiga que diga, eu fui notada. Alguém me viu. Né? Alguém me viu ali dentro daquela igreja, daquele lugar, alguém me viu. Então, assim, eu acho que esse amor que nós dizemos que temos por Senhor Jesus, ele tem que ser evidenciado. Então, que nós venhamos olhar com esse olhar de amor para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros que adentram a nossa igreja. Aquela irmãzinha que perdeu todas as esperanças, ela é uma viúva. Ela é uma viúva. Ela perdeu todos os sonhos dela, morreu. Ela é uma viúva.
Então, e que nós venhamos olhar para aquela pessoa que muitas vezes ela não tem alguém que dê um conselho, alguém que dê uma palavra de incentivo. Ela é uma órfã. Que nós venhamos olhar para o estrangeiro. É aquela pessoa que ela não é notada dentro da nossa igreja, que simplesmente ela entra, senta, vai embora e ninguém fala com ela. Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite, que o Senhor me deu, que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou repetir. Eu vou repetir. A viúva é aquela que perdeu os seus sonhos, que perdeu todo a sua esperança, que ela já não tem mais dentro dela nenhuma chance de sonho realizado. Ela é viúva, ela perdeu, morreu aquilo dentro dela, morreu a fé. O órfão é aquele que ele precisa de um conselho, que ele precisa de uma palavra amiga, de um abraço. Então, ele tem aquela orfandade de pai. E o estrangeiro é aquele que ele passa dentro da nossa igreja e ele não consegue ficar, ou às vezes ele não é notado, porque o estrangeiro ele não faz parte do nosso povo e a gente tem um olhar muitas vezes somente para aqueles que fazem parte do nosso grupinho. Então, é essa palavra que eu tenho para as amadas, eu fico feliz aí pelo envolvimento. Vamos compartilhar, eu creio que a gente vai fazer uma outra live, eu e a irmã Paula, a gente já está combinando, e vamos continuar aí nesse movimento. Eu gostaria de fazer alguma oração agora, só para finalizar, vai ser bem rapidinho, vou roubar um minutinho da irmã. Vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração, minhas irmãs, agora, para clamar, para que esse amor venha a ser evidenciado dentro do nosso coração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho agora neste momento, Senhor, falar com o Senhor e pedir que esse amor que o Senhor derramou em nossas vidas venham clamar dentro do coração de cada um que está aqui dentro dessa live, que vai ver um outro dia, que vai ver amanhã, que saiba que esse amor ele tem que ser uma evidenciação do amor que o Senhor tem por nós. Ó Senhor Jesus, que nós venhamos ser praticantes da Tua palavra, que nós venhamos ser praticantes do amor que o Senhor Jesus derramou sobre nós. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por o Senhor ter nos resgatado e nos ter curado, Senhor, meu Deus. Eu te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que bênção, glórias a Deus. Eu vejo assim, que você falou realmente é uma verdade. E eu vejo assim que você tem a mesma visão que eu. Por quê? Porque às vezes essas pessoas que elas entram, primeiro, elas entram tímidas dentro da igreja. E gente, quando você abraça uma pessoa dessa, quando você se importa com essas pessoas, você está demonstrando amor. Para você, às vezes, parece que não é nada, mas para a pessoa que está recebendo, ela se sente totalmente amada totalmente. Tanto que é provavelmente que ela se apegue até a você, porque ela tem amor. E ela vê que é sincero o amor que você tem por ela. Às vezes ela pode ter acabado de chegar, mas se ela se sentiu acolhida quando você se aproximou dela, você pode ter certeza que ela vai se apegar a você, porque ela sentiu-se amado. Você pode ter certeza que ela volta na sua igreja no outro dia, no próximo culto, porque ela almeja, ela se sente amado, ela se sentiu acolhida. E eu acho que é isso que a irmã ela tentou passar para todos nós, não somente para aqueles que vêm à nossa igreja, mas com todos que estão até no externo, né? Em outros lugares. Isso é o amor de Jesus, eu creio em nome de Jesus. Muito obrigada por você que participou, Beth. Eu sei que nós vamos estar aqui em outra live, amém? Vamos fazer outra, amém? Nós já está marcado, né? Nós já até marcou, né? Acho que já está lá na porta. E eu creio em nome de Jesus e que você possa continuar sendo essa flecha forte nas mãos de Deus, amém? Eu recebi muito do Senhor. Amém. Amém, amém. Agora vamos ver como é que eu saio aqui, porque eu também sou nova